Oi, meu nome é Nayara. Tem. Acho que é essa a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo. Agora são. É 1h da manhã. É o horário que a Elise tá dormindo, o meu esposo tá dormindo. E eu consigo falar melhor. Eu fiquei de responder algumas perguntas. Algumas pessoas me perguntaram, vieram falar comigo. Principalmente pessoas assim, mães ou profissionais da área da saúde, psicólogos, estudantes de psicologia, ficaram bastante surpresos, não só com o diagnóstico da Elise, porque acho que foi algo bem inesperado para todo mundo, como também pelo fato de o diagnóstico da Elise ter sido bem precoce. A Elise recebeu o diagnóstico, né, do TEA, transtorno do espectro autista, exatamente no dia que ela fez 2 anos. A consulta foi no dia do aniversário de 2 anos dela. E surpreende, principalmente quem é da área da psicologia e afins, né? Se surpreende porque é difícil um diagnóstico precoce, principalmente aqui no Brasil. E a Elise, eu tive sorte, não só sorte, eu acho que Deus me, me ajudou, né? Porque foi uma coincidência, uma deucidência. Quando eu tive a Elise, eu acompanhava uma youtuber e uma blogueira, né? Que tinha acabado de ter uma neném, ela era mais ou menos da idade da Elise. E eu comecei a seguir essa mãe justamente pela proximidade com a idade da Elise, né? Só que ela tem uma filha mais velha, pouco tempo mais velha, e aí ela tinha descoberto há pouco tempo que a filha tem autismo, né? E aí, até então, a Elise tinha poucos meses, isso era uma coisa tão distante pra mim, eu acompanhava ela por causa da filhinha mais nova, que é neurotípica, não tem autismo. E de repente eu acabei assistindo e acompanhando a filha mais velha, acabei me interessando pela história da filha mais velha, pelos relatos, pelos tratamentos, como foi que ela chegou no diagnóstico, mesmo achando que era uma realidade muito distante da minha. Eu nunca podia imaginar que eu estava assistindo aquilo e sei lá, tipo, 2 anos depois, 1 ano e 8 meses depois, eu ia estar recebendo o mesmo diagnóstico que ela estava compartilhando, né, com os seguidores dela. Mas justamente por isso, porque eu me interessei por isso, mesmo achando que era uma realidade muito distante de mim, foi por isso que eu consegui tão rápido, tão cedo, observar coisas na Elise, né? Porque eu tava vivendo eu tava acompanhando, né? Esse universo que até então pra mim era totalmente desconhecido. Eu criei uma empatia mesmo antes de vivenciar isso em casa, né? Mas aí, enfim, nas outras vezes que eu tentei fazer o vídeo, eu me ative muito ao processo antes da descoberta. E na verdade, o meu intuito maior é focar nas características da Elise, porque quando eu fiquei no processo de desconfiança, mais na frente, eu procurei, além dessa mãe que eu já segui, eu procurei outros relatos de crianças mais novas, né? Porque quando ela descobriu, a filha dela já tinha, se não me engano, mais de 2 anos. E quando eu comecei a desconfiar da Elisa, ela tinha 1 ano e 2 meses. Então eu comecei a procurar no YouTube se tinha relatos de mães que tinham descoberto mais precocemente, né? Aí assim, os vídeos que eu assistia acabavam me ajudando, né? Quando as mães falavam, assim, as características de fato, acabavam me fazendo olhar algumas coisas da Elise também e me ajudava de certa forma, apesar que eu não sou profissional, eu não tenho como dar nenhum diagnóstico, mas me deu um norte se o que eu estava desconfiando
tinha um certo sentido ou se eu podia descartar completamente essa hipótese, né? E esse é o intuito, responder a algumas pessoas que me questionaram e de repente ajudar outras mães também que estejam nesse processo, né, de desconfiança. Enfim, a Elise, eu vou tentar ser mais objetiva porque esse assunto são muitos detalhes e acaba ficando difícil ser objetivo, e eu já tenho dificuldade de ser, mas eu vou tentar. Quando eles nasceram até então tudo ok, tudo normal, eles fazia tudo que era comum no meu, apesar de ser mãe de primeira viagem, eu tenho uma irmã que é 13 anos mais nova que eu, então eu ajudei a cuidar da minha irmã. Fora isso, eu tenho duas sobrinhas que são só 2 anos mais velhas que a Elise, ou seja, elas têm 4 anos e eu também convivi muito com elas, principalmente com a minha sobrinha Alice, que ficava muito comigo, assim, quando ela tinha meses, que a minha irmã ia pra faculdade, eu cuidava muito dela, ajudava muito com ela. Então, eu encarava como estando tudo ok na Elise quando ela tinha meses, né? Ela sorriu cedo, ela gargalhou cedo, ela girou na cama cedo, ela sentou ok, com 5 para 6 meses ela engatinhou pouco, mas engatinhou, apesar que o engatinhado dela era diferente, ela puxava uma das pernas. E logo depois ela andou muito cedo, ela andou com 9 meses e eu nunca estimulei, eu simplesmente sabia que ela ficava em pé, se segurando, e depois eu sabia que ela conseguia se soltar e ficar em pé. E aí um dia eu deixei ela em pé e ela simplesmente deu os primeiros 3 passos, eu fiquei chocada. Aí depois disso eu comecei a estimular, enfim, com 9 meses foi isso, e com 10 meses ela já andava. E aí até aí tudo ok. Só que eu morava só, né, com ela e o meu esposo em São Paulo. E depois disso que ela começou a andar, e quando ela tava com 1 ano, né, ela já tava bem firme no andar. E aí eu comecei a observar algumas coisas. Eu comecei a observar que... E aí eu já vou entrar nas características. Que a Elise, ela girava muito. Ela não girava coisas, mas ela girava em torno de alguma coisa. Um brinquedo, uma chinela, um objeto que caiu no chão, uma folha, um papel, ela girava em torno dessa coisa, muitas vezes. Uma outra coisa que foi muito marcante, assim, é que a gente começou a chamar a Elise muitas vezes e ela não atendia. E a gente sabia que ela não tinha nenhum problema de audição, porque se caísse qualquer coisa, ela olhava instantaneamente. E, e ela sempre ouviu quando a gente chamou, ela sempre olhou. E de repente a gente chamava ela muitas e muitas vezes e ela parecia estar muito interessada em uma outra coisa e não prestava atenção que a gente estava chamando a atenção dela. Eu comecei a sentir falta de algumas coisas, né? Eu comecei a sentir falta de mandar beijo, de bater palma, de apontar, de dar tchau. E sentia falta de uma atitude que eu considero muito comum, que é uma criança encontrar alguma coisa no chão, um brinquedo, uma folhinha, uma florzinha que seja e entregar para a mãe, sabe? Como um ato de mostrar, por mais que a criança não fale, mas como quem quer dizer, olha mãe, o que eu achei. E a Elise nunca fez isso, ela nunca compartilhou uma coisa comigo, assim. Uma outra coisa que ela fazia muito é que ela não me pedia o que ela queria. Eu ligava muito pra minha família aqui em Fortaleza, quando eu tava lá, e perguntava. E falava, né? Nossa, a Elise, ela faz umas coisas estranhas, ela é diferente. Quando ela quer uma coisa, ela não pede, mesmo que de forma não verbal, porque até então ela ainda não falava. Aliás, até hoje ela não fala, né? Mas ela não demonstrava que queria minha ajuda para aquilo que ela estava tentando conseguir. Ela ficava tentando, mesmo que ela tivesse que me escalar, mesmo que ela tivesse que se esforçar o máximo que desse até ela ver que não dava,
mas ela não me pedia de jeito nenhum. Mesmo que fosse levantando o braço para me pedir colo, ou fazendo assim para mostrar que queria aquilo, algo assim, ela não fazia nenhum gesto desse, ela ficava tentando. E parecia que eu não estava ali para ajudar ela. Eu achava isso estranho também. Uma outra coisa que eu achava estranho, que eu achava diferente, né? É que ela, depois de um ano, até um ano não, mas depois de um ano ela começou a ter uns movimentos muito repetitivos, principalmente quando ela fica feliz. Hoje, esses movimentos repetitivos, eles diminuíram um pouco, que são as estereotipias, né? Mas com um ano ela começou a fazer muito esses movimentos com as mãos. Toda vida que ela ficava feliz, empolgada, ela balançava muito as mãos. Eu achava diferente, porque se fosse uma vez ou outra, poderia ser um momento de empolgação, que eu acredito até que crianças neurotípicas façam também. Mas a Elise fazia demais, demais, era o tempo todo. Tanto rodar como balançar as mãos. Ela também tinha uma característica diferente no brincar. Uma mesinha dela, um carrinho, uma cadeira, algo do tipo, ela não brincava da forma usual, ela virava de cabeça para baixo. Então, às vezes, ela nem estava brincando com aquilo, ela estava passando, aí via aquele brinquedo e colocava de cabeça para baixo e depois seguia para fazer uma outra coisa. É como se ela olhasse para aqueles objetos e pensasse, não tá do jeito certo, o jeito certo é de cabeça para baixo. Aí ela ia, fazia do jeito que ela queria e saía. Deixa eu ver o que mais. Era difícil chamar a atenção da Elise para uma brincadeira, por exemplo. Se eu quisesse propor para ela uma brincadeira, tipo, Elise, vamos brincar disso, vamos fazer isso, senta aqui com a mamãe, vamos brincar com esses brinquedos. Ela simplesmente saía, ou ia fazer alguma outra coisa, ou não prestava atenção no que eu estava falando, não se interessava pelo que eu estava propondo. Eu comecei a sentir um abismo enorme entre nós duas, né? Na questão da comunicação. Porque era como se um fio que ligasse, um telefone que ligasse a nossa comunicação tivesse cortado. Era como se a minha mensagem, ainda até hoje, é como se a minha mensagem não chegasse até ela de jeito nenhum. Não é como se ela não escutasse, nem como se ela não entendesse. É como se nem chegasse. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Que não é como se ela não escutasse e nem como se ela escutasse e não entendesse. É como se a comunicação tivesse se perdido no meio do caminho. E às vezes as pessoas falavam pra mim, por que tu não, sei lá, não chama ela pra te ajudar a guardar as coisas? Por que tu não, sei lá, não chama ela pra te ajudar em alguma atividade de casa? E aí quando as pessoas me davam esse tipo de conselho, eu ficava muito angustiada, porque eu tava sozinha com ela e o meu esposo, então nossos familiares pouco tinham convívio com a Elise, assim, aquele convívio diário, para entender, assim, essa minha angústia. Porque eu pensava, nossa, mas isso que as pessoas estão me aconselhando parece muito distante da minha realidade com a Elise, parece impossível. E quando as pessoas me davam esse tipo de conselho, eu ficava pensando, mas uma criança da idade da Elise, sei lá, nessa época ela já devia estar com 1 ano e 3 meses, consegue entender algum comando, alguma coisa assim? Porque a Elise não entendia nenhum comando meu, por exemplo, se eu dissesse, se ela tivesse com uma bolinha ou algum objeto, algum brinquedinho perto dela. Se eu chegasse pra ela e falasse, Elise, me dá esse brinquedo, me dá essa bolinha, ela não ia de forma nenhuma, como eu tava falando, não é que ela não fosse entender, ela simplesmente não ia nem chegar essa informação, sabe? Pra ela é como se ela não tivesse nem prestando atenção no que eu tava falando. Então, quando as pessoas me falavam isso, me deixava muito angustiada, porque eu sentia mais ainda o abismo que tinha entre nós duas nessa questão da comunicação, né? Fora isso, a Elisa, eu comecei a observar ela com relação a outras crianças, né? Eu observava que a gente ia em shopping, que a gente ia em mercantil. E acontecia de outras crianças verem a Elise, idades próximas à Elise, e ficarem bem empolgadas. Aquela coisa que eu acho que toda criancinha tem, de quando vê uma outra criança ter aquele sentimento, né? De
ah, um bebezinho. Aquela coisa que a criança se sente mais velha, vê uma outra criança e acha que aquela criança é o bebezinho, assim. E as crianças sempre faziam isso quando viam a Elise e ela olhava e saía. Ia fazer o que tava na cabeça dela. Que eu não sei o que se passa na cabeça dela, né? Aí, isso me deixava... Assim, eu ficava triste, né? Nossa, por que a Elise não interage com outras crianças? Por que ela não demonstra interesse, né? Às vezes, ela até demonstrava uma certa felicidade. Já teve uma vez a criança chegar e querer abraçar ela e tudo, a Elise até ficou feliz e fez assim e tal, tipo, como se fosse uma novidade a criança e tudo. Mas aí a criança chamou ela pra brincar. E de novo é como se a comunicação fosse cortada. A Elise não chegou até ela essa comunicação. Ela saiu, a criança foi atrás dela e a Elise foi pra outro lado. Tipo, aquela criança parece que nem tava mais ali. E aí isso me deixou de as anteninhas bem ligadas, né? Uma outra coisa, deixa eu pensar, porque são muitas coisas. Assim, a gente tem sempre a ideia, né, do autista clássico, né, que é o autista que tem muitos movimentos estereotipados, né, às vezes que fica muito assim, ou que fica muito parado, ou que não brinca de jeito nenhum, ou que sei lá, não olha, ou não aceita toque, ou tem crises com muitos estímulos, tipo barulho, muita gente e tudo. A Elise, ela deixava a gente um pouco confusa também com relação a se ela tinha ou não autismo, pelo fato de que ela não tem problema com barulho, ela não se incomoda com contato físico, ela não tem problemas com muitas pessoas, na verdade ela parece mais ignorar mesmo. Ela, deixa eu ver, ela não, ela olha, ela tem um contato visual, apesar que o contato visual, ele não é muito demorado, assim. Ela olha pra você, mas se você tentar falar uma frase com ela já não tá mais conectada em você, né? E às vezes ela se conecta realmente, às vezes ela se conecta, mas são coisas que interessam a ela, são coisas que chamam a atenção dela, sabe? De repente você faz uma brincadeira com ela e aquilo ali chamou a atenção dela. E aí você quer continuar naquela brincadeira, mas aí ela já mudou o foco dela para uma outra coisa, entendeu? E ela não tem essa noção de começo, meio e fim, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não percebia naquela época, é uma coisa que eu avalio agora. Quando a gente brinca com a criança, ela, sei lá, ela entende que você ainda tá brincando com ela. A Elise, às vezes ela gostou daquela brincadeira e aí quando você pensa que você vai começar uma brincadeira com ela já saiu e é como se ela nem tivesse se tocando que você tava brincando com ela, sabe? Mas deixava a gente muito confuso pelo fato de que ela brincava. Então a gente brincava de achou, a gente brincava de esconde, esconde, esconde. A gente brincava de eu vou te pegar e ela corria e ela gargalhava. E ela se escondia atrás da cortina e depois tirava a cortina como quem diz achou. Tudo isso ela fazia, que dizem muito, né, que os autistas não fazem isso, não brinca de achou, não tem esse negócio de tirar, né, a venda e procurar a mãe, sei lá, coisa do tipo. Às vezes eu colocava o pano aqui, ela puxava, né, ela sabia que eu ia estar ali atrás. Tudo isso ela fazia. Que fala-se muito que os autistas não fazem, né? Só que essa é a questão. Às vezes, os autistas, eles não são iguais, assim como nós, neurotípicos, também não somos iguais. Então, não é uma coisa ou duas coisas, sei lá, e nem um conjunto de coisas que vai definir se uma pessoa é ou não autista. Às vezes, uns têm algumas coisas, outros não têm. Além de ter a diferença da própria pessoa, da própria criança, neurotípico ou não, também tem a diferença de níveis, né? Porque tem o autista leve, o autista moderado, o autista severo. Então, não é porque, por exemplo, a Elise brinca ou olha de vez em quando, mesmo que não seja muito duradouro, ou porque ela brinca de achou, ou porque ela não tem problema com som, com barulho,
não quer dizer que ela não seja. Como também, por exemplo, o fato de ela ter, sei lá, é tipo isso, entendeu? O fato de uma criança ter uma coisa não quer dizer que o outro autista tem que ter essas mesmas coisas. É muito específico de cada um. Eu agora, pesquisando mais sobre isso, eu vejo que tem autistas que são mais sensíveis ao toque, enquanto que tem outros que precisam de um toque mais firme. Então é muito específico e muito abrangente, assim, essas características. Hoje, as características da Elise hoje, essa questão de ela brinca quando interessa, quando a brincadeira chama a atenção dela. Às vezes a mesma brincadeira vai interessar e às vezes não, às vezes ela tá fazendo isso uma outra coisa e aquela brincadeira não tá interessando ela naquele momento. O que eu acho normal até para uma criança neurotípica, às vezes a criança tá interessada, às vezes ela não tá. Isso é comum de crianças fora do autismo também. Mas a Elise tem algumas peculiaridades nas brincadeiras. Além de ela gostar sempre das mesmas brincadeiras, as nossas brincadeiras são muito repetitivas. Então, quando eu ligava para os meus familiares e falava, Elise, e falava alguma coisa e tudo, né, sobre a minha desconfiança da questão do autismo. Aí as pessoas falavam, mas ela não brinca, mas ela não interage com vocês e tudo. Eu falava, mas as brincadeiras da Elise são sempre muito repetitivas. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma brincadeira. Se a gente tentar propor uma brincadeira diferente, ela perde totalmente o foco. E agora, com 2 anos, ela tem umas... como é que eu posso dizer? Umas preferências, digamos assim. Ela associa que comigo ela tem determinada brincadeira, com o pai dela tem uma outra brincadeira. Então, às vezes, a minha brincadeira, se o pai dela fizer, não funciona, ela não vai corresponder. E às vezes, se eu tentar imitar uma brincadeira que ele tem com ela não vai corresponder. Então, ela entende que cada pessoa tem um tipo de, sei lá, de relacionamento com ela, um tipo de interação com ela. Ela entende que dar o pescoço pro vovô cheirar, ela só faz isso com o avô. Se uma outra pessoa pedir, ela não faz. Ela desvia o olhar, ela faz outra coisa, ela não atende a esses comandos, né? Em relação a atender comandos, ela não atende comandos simples, por exemplo, vai ali no quarto, me traz isso aqui. Ela é como se eu não tivesse falado. Ela tem essas coisas mais específicas, né? Ela começou a enfileirar de 1 ano e meio pra cá. Ela nunca vai enfileirar uma chinela, uma garrafa PET, um cartão. Não, ela vai enfileirar sandálias, garrafas PET, cartões. E ela tenta deixar as coisas em tamanhos parecidos e voltados para a mesma direção. Ela tem esse senso de organização, assim, nessas coisas. Ela gosta de empilhar também demais. Deixa eu ver. A Elise, voltei aqui para uma coisa bem lá atrás, mas que eu acho que é bem importante. Que as pessoas falam muito que o autista, ele não olha para a mãe quando a criança está sendo amamentada, né? Mas a Elise, ela não só olhava para mim, como ela fazia carinho, ela me alisava. Então, às vezes, até um determinado momento, realmente a criança... Eu não sei como é que funciona, eu não sei nem se a ciência sabe responder isso ainda. Mas é como se até um determinado momento ela simplesmente não tivesse nada. E de repente, de um dia para o outro, ela entrou no espectro autista e ninguém sabe exatamente a hora que isso aconteceu. Mas as características começam a aparecer. E... deixa eu ver... No dia que a gente levou ela em consulta, né, a gente ficou 4 meses em espera e é uma consulta particular. E mesmo assim a gente espera 4 meses, porque é uma pessoa, um especialista no diagnóstico precoce, né, para autismo. E ele ficou com a gente umas 2 horas em consulta, que foi o Dr. Lucivan Miranda. E aí nessa consulta ele fez inúmeras perguntas para mim, para o Israel e tudo mais, e depois ele ficou só com ela, né. E aí, enquanto ele ficou com ela, ele fez alguns testes clínicos mesmo, porque não existe um exame específico que saia um resultado e diga, seu filho é autista. Não, é a observação, é o que os pais relatam, é o que o médico avaliou ali. E às vezes ele nem vai conseguir avaliar numa única consulta. Pode ser um processo mais
demorado, né? No nosso caso, ele ficou com a gente umas 2 horas em consulta, ele fez alguns testes, por exemplo, ele desligou todas as luzes da sala e deixou eles brincando com os brinquedos, depois ele desligou todas as luzes da sala e a Elise não percebeu. É como se nada tivesse mudado, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. E aí ele chamou pelo nome várias vezes e ela não olhou para trás. Eu acho que é algo muito instintivo. Mesmo que você não queira prestar atenção naquela pessoa, quando a pessoa chama o seu nome, você, por instinto, olha. E no caso da Elise, não. Depois ele pediu pra gente chamar ela, né, os familiares. A gente chamou várias vezes, ela não olhou, continuou concentrada no que ela estava fazendo. Ele incomodou ela com algumas coisas, ele encostou a cabeça dele na cabeça dela algumas vezes e ela não ficou irritada. O máximo que ela quis fazer foi afastar ele, mas continuou brincando com o que ela estava brincando. Depois ele deu umas batidinhas nela com um martelinho. Ela também continuou fazendo o que ela estava fazendo. Ele tentou brincar com ela com algumas coisas e ela brincava com o que ele mostrava, mas não era com ele. Ela estava interessada no que ele estava mostrando, ela não estava interessada em brincar com ele, sabe? Ela tem um interesse pelos objetos, ela não tem um interesse pela pessoa que está apresentando aquele objeto. Então ele dava diferentes brinquedos para ela e ela gostava, e ela pegava, e ela interagia, e ela brincava com aquele brinquedo. Mas se ele tentasse entrar na brincadeira com ela ignorava completamente a presença dele. E ela faz isso realmente. Na escola, ela não tem muito interesse por outras crianças, por atividades em grupo, e não atende quando é chamada, que é o normal, que é o que já acontece aqui em casa também. Às vezes ela vai atender no primeiro vez que a gente chama, e às vezes a gente vai chamar 30 vezes e ela não vai atender. Tem uma coisa muito, muito característica, que é o fato de ela fazer a gente de instrumento, que eu acredito que ela começou a fazer isso com 1 ano e meio, mais ou menos. Que ela começou a pegar na nossa mão e levar até onde ela queria para conseguir o que ela quer. Então ela não pede, ela pega na nossa mão e coloca onde ela quer. Seja na geladeira, seja na porta pra gente abrir a porta pra ela sair, seja, sei lá, às vezes tem uma picadinha de muriçoca que tá coçando. Ela pega minha mão, meu dedo, coloca lá em cima pra eu coçar pra ela. Isso ficou muito, assim, quando ela começou a fazer isso, como eu já tava vendo, né, vídeos sobre isso, eu fiquei, caraca, nossa, isso é muito característico. Aí eu comecei a ter certeza mesmo antes, isso foi antes de a gente ir pra consulta. A consulta não tá nem com 1 mês, né, que a gente recebeu o diagnóstico. E quando ela fez isso, eu fiquei assim, nossa, a Elise é autista. A Elise realmente é autista. E aí eu fiquei nesse processo, né, de espera, né, nesses 4 meses até chegar o dia da consulta. E aí depois de toda a avaliação que ele fez lá na clínica, ele disse, eu não tenho um outro diagnóstico a dar que não seja TEA hoje. E assim, eu confesso que eu não fiquei abalada, porque eu já estava há tanto tempo nesse processo de desconfiança sozinha. Porque a minha família era muito distante, né? A gente ainda estava morando em São Paulo quando eu comecei a desconfiar. Então eles não conviviam com essas características diariamente. Era mais o que eu relatava. E como eu sempre fui muito alarmada para as coisas, principalmente para coisas assim relacionadas à saúde, então as pessoas achavam que poderia ser exagero meu. E também a gente, às vezes, a gente não acredita, né, que essas coisas que vai ser uma realidade da nossa família, por exemplo. Ninguém espera por algo assim, né? E o pai dela também é sempre muito otimista, né? Não é nada, é o jeito dela, é porque ela não convive com outras crianças, é porque ela não tem convívio com outros familiares. Você vai ver quando a gente for pra Fortaleza, isso tudo vai melhorar. E eu realmente ficava nessa esperança, porque, claro, a gente tem a esperança de que não é nada, de que vai ficar tudo certo e tudo mais, né? A gente fica com essa expectativa. Mas dentro do meu coração, eu sempre soube que tinha alguma coisa que não estava encaixando assim direitinho como a gente costuma, né, ver em outras crianças. Mas aí eu fiquei nessa angústia desde 1 ano e 2 meses até os 2 anos, o dia que ela fez 2 anos, quando ele falou, Thea, eu fiquei nessa angústia. Então já teve um momento que eu tava tão cansada de ter essa angústia sozinha e de ver as coisas que eu via
e tudo que eu lia e tudo que eu estudava sobre esse mundo, né? Mesmo que sozinha. E eu observava a Elise, e quanto mais eu lia, mais eu encontrava coisas na Elise que se encaixavam. E quando eu conversava com as pessoas, com os familiares, eles achavam isso muito absurdo. Quanto mais isso acontecia, mais eu ficava cansada. E aí eu só queria uma resposta, eu só queria que ele dissesse sim ou não. E eu também estava lutando contra o tempo, porque eu sei que quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances ela tem de sair do espectro, né? Que foi algo que o próprio neuropediatra disse, que ela tem o privilégio de ter tido esse diagnóstico muito precocemente, o que é muito difícil aqui no Brasil. Normalmente descobre com menos de 3 anos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, entre 5 e 7 anos. E que ela tem uma neuroplasticidade muito boa, que essa idade é a idade onde ela está aprendendo coisas, é a idade mais ideal para ela conseguir ter a chance de sair do espectro, né? Mas até então eu só queria saber e eu queria agir, né? Então quando ele falou, claro que eu até agora ainda estou processando, né? Mas eu não tive aquele momento de luto, assim, muito intensificado, porque eu já tive esse momento de luto desde São Paulo, desde sozinha, quando eu pensei comigo, a minha filha é autista, mesmo antes de um diagnóstico oficial. Eu sofri sozinha, eu tive esse momento de luto sozinha. O meu esposo que ficou mais abalado, porque ele sempre foi otimista, e ele tinha a esperança de o médico dizer assim, não, não é nada. Mas, ok, a gente tá aqui, a gente sabe que tem um caminho bem difícil, assim, para percorrer, porque independente do grau, até porque eles nem têm um grau definido ainda, pelo fato de ela ser muito nova, o médico não disse que não tinha como definir um grau, se é leve, se é moderado, se é severo. Severo eu tenho quase certeza que não é, né, gente? Aí eles não têm nenhum problema motor, nenhum problema, sei lá, de equilíbrio. Ela parece entender muito bem o que acontece em volta dela. Ela reconhece os números, ela conta de 1 até 10. Mas a gente não sabe grau ainda, né? E nem o que é que vai acontecer, nem o que vai mudar, o que é que pode aparecer, o que é que pode sumir, né? Com as terapias, com as intervenções precoces. Mas a gente sabe que independente do grau, não é fácil. Já não é fácil até hoje. Tem dias que a Elise tá muito irritada. Tem dias que ela tá tão bem, que a gente olha assim e pensa, caraca, a Elise não tem nada. Olha isso, olha como ela tá brincando, olha como ela é esperta, olha como ela tá interagindo hoje, como ela tá prestando atenção, como ela tá rindo, como ela tá olhando pra gente. E aí nesses dias a gente fica tipo, caraca, parece que ela não tem nada. Mas tem dias que são bem difíceis, assim. Eu até falo pros meus familiares que eles raramente veem um dia difícil assim da Elise, porque não é toda hora, né? E quando a gente convive todo dia, toda hora, a gente tem mais oportunidade de ver esses momentos difíceis. Então tem dias que são bem complicados, sabe? Dias assim que ela tá irritada por não conseguir se comunicar, dias que ela fica nervosa